Eu pude estar ministrando algo referente ao jejum da qual a gente está acompanhando lá. Amém, irmãos? Podemos sentar, fica à vontade. Amém? Tem lugar, aleluia. Tem lugar aqui do lado aqui também. Então, quem tiver movimento aí atrás, pode vir sentando. Aleluia. Amém? É que você tem aí a arte. Quem está hoje? O Dani? Tem a arte do 21 dias de Goiânia? Então, esses dias atrás nós acabamos um jejum de 21 dias de jejum lá, que a gente acompanhou, jejuando literalmente lá com o nosso ministério lá de São Paulo, que foi 21 dias de jejum referente à área financeira, amém? Acabando esse, entrou lá na nossa sede em Goiânia, outro jejum, e aí quem tiver disponível, né, 21 dias de jejum da igreja de Goiânia, que vai falar sobre igrejando. Eu não sei se tem aí, também peguei de... Então, eu peguei de surpresa, Então, terminou o jejum de 21 dias sobre área financeira, restituição na área financeira, e a gente começou um outro lá em Goiânia que fala sobre igrejando. E o pastor Aloysio, ele colocou esse título de igrejando, porque na verdade não existe essa palavra, né? Assim como também não existe outra palavra que se chama desigrejados. Quem já ouviu falar de desigrejados? Desigrejados é bem conhecido, né? O que é um desigrejado? Desigrejado é a pessoa da qual ela aceita, gosta do Senhor Jesus, até obedece alguma coisa, mas ela tem um certo receio com a igreja. Então ela quer estar sendo serva do Senhor, mas ela não quer participar de nenhuma igreja. Então criaram esse título de desigrejado. Então o pastor Aloysio ele deu uma direção desses 21 dias de jejum sobre igrejando, o que é ser igreja. E durante já alguns dias nós tivemos ontem, hoje, eu não lembro nem que dia que está, 12. Tivemos então já 12 dias de jejum e estamos sempre constantemente ouvindo ministrações que falam sobre igreja. Semana passada eu trouxe uma palavra também referente a isso, nessa mesma direção, sobre o que é ser igreja. Lembrando que na igreja, muitas das vezes, as pessoas deixam de vir, porque na igreja elas são feridas na igreja. E, consequentemente, você, se ficar procurando uma igreja perfeita, sinto lhe informar, você vai rodar o mundo inteiro e você não vai achar uma igreja perfeita. Porque a igreja ela é feita de seres humanos, de pessoas. E o único ser humano, entre aspas, que passou nessa terra e ele foi perfeito foi Jesus. Então, constantemente nós vamos nos ferir e vamos ser feridos dentro de igreja. E semana passada eu pude falar um pouquinho sobre isso, né? Quando Moisés, movido por um sentimento de ira, o Senhor tinha dado uma direção para ele. A direção da qual o Senhor tinha dado para Moisés era para que ele falasse com a rocha. Mas ele vira para o povo, ele chama o povo de rebelde, fala um monte de coisa para o povo. E ele acaba então batendo na rocha. O Senhor tinha falado para ele falar com a rocha. Mas ele acabou então, movido por um sentimento de ira, ele acabou ferindo, aleluia, a rocha. Lembrando que a rocha é o Senhor Jesus. A Bíblia diz, tem várias referências de rocha. Tem um que eu gosto muito, em Mateus capítulo 7, que diz que existe duas casas, né? Uma casa ela é construída sobre areia, ela vai passar por intempéries, vai passar por dificuldades, vai vir vento, vai vir chuva, vai vir muita dificuldade sobre essa casa, mas a casa que ela é edificada sobre areia, ela não vai sustentar essas dificuldades quando ela vier. Mas a casa que é sustentada sobre a rocha, aleluia, ela vai sustentar, ela vai passar ali toda essa dificuldade como a outra passou, e ela não vai ser abalada. Por quê? Porque ela está levantada em um fundamento. Aleluia. Então, quando nós temos essa rocha, e essa rocha que foi que Moisés feriu lá no deserto, e o texto é muito interessante, que mesmo ferindo a rocha, o que aconteceu com a rocha? Ela deu água. Então, mesmo assim, o Senhor Jesus nos ensina que quando ela era ferida, enquanto ele é ferido por nós, pelos nossos pecados, ele continua dando água para nós. Aqui é um local da qual nós vamos beber, saciar nossa sede. Já bebemos, falamos um pouquinho disso semana passada.
E hoje eu gostaria de dar continuidade não a esse texto, né, mas a outro texto, falando sobre um outro assunto. Então, para isso, eu gostaria de estar abrindo um texto que se encontra no livro de João, capítulo de número 19, versículo de número 31. João 19, versículo número 31. Hoje eu quero falar sobre o poder da graça. Olha só, presta bem atenção nisso aqui. Isso aqui foi depois que Jesus ele foi crucificado, ele passa por todo aquele processo, e chega um momento em que era um dia de um sábado, né? E era um dia da qual iria ser ali a preparação da Páscoa, né? E ali os fariseus, os sacerdotes, eles estavam com pressa. Aquela visão de 3 cruzes num sábado incomodava os sacerdotes. E os sacerdotes, eles falaram isso aqui. E era o dia da preparação. E o dia seguinte seria um sábado, sexta, né? E o outro era um sábado. Especialmente um dia especial, especialmente solene. Como não queria que corpos permanecessem na cruz durante o período do sábado, o dia de sábado, os judeus pediram a Pilatos que as pernas dos crucificados fossem quebradas e que os corpos fossem retirados. Amém? Todo mundo pegou? Está fácil até aqui? Então, os sacerdotes viram aqueles 3 homens crucificados, era uma imagem feia, e eles não queriam que estragasse o dia deles, porque no sábado era um dia solene, um dia especial. Então eles chegaram até o Pilatos e falaram: remove isso, porque a gente quer celebrar a Páscoa, a gente quer celebrar esse momento tão especial para nós. E ali, versículo número 32 diz: então vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida o outro. Jesus estava no meio, então ele quebrou a perna de um e foi e quebrou do outro. Versículo 33. Contudo, quando chegaram a Jesus, constatando que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Aleluia. Amém? 34. Em vez disso, um dos soldados, o que ele fez? Um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue. Deve ser marcar isso aí, marca na sua Bíblia. E logo saiu sangue e água. Eu quero falar sobre isso, sobre o poder da graça. Hoje nós vamos entender por que do lado o guarda, o soldado, ele furou aqui do lado, e naquele momento sai sangue e água. Vamos continuar a narração? 35. Ora, aquele que viu, né, o rapaz que furou, ele deu um testemunho, o seu testemunho de que ele deu, que aquilo que ele viu Jesus falando, aquilo que ele falava, fazendo o que ele fazia, que realmente Jesus era Filho de Deus, né? Aquele que ouviu deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo, a verdade é dela, e a verdade testifica para que vocês também creiam. Então ele viu que era realmente verdade quando ele faz aquilo ali, que Jesus era realmente aquilo que ele afirmava ser. Versículo de número 36, amém. Todas essas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Então havia uma profecia lá atrás, dizendo: nenhum dos seus ossos será quebrado. No versículo de 37. E como diz a Escritura, já em uma outra referência, uma profecia muito tempo atrás, lá atrás no Velho Testamento, diz: e olharão para aquele a quem transpassaram. Amém? Então, até aí. Então, nessa noite eu quero falar sobre o poder da graça, o poder que nos lava e o poder que nos purifica. A graça, ela tem o poder de nos lavar e tem o poder de nos purificar. Veja bem, na antiga aliança havia um rito, havia um ritual, da qual o sacerdote, ele, quando alguém vinha trazendo um cordeiro para ser sacrificado, geralmente quem estava trazendo o cordeiro, ele tinha pecado. Na antiga aliança era assim: eu tinha um pecado, eu pegava o meu cordeiro, chegava até o sacerdote, ele iria pegar aquele cordeiro, ele iria matar aquele cordeiro. Então, quando aquele cordeiro morria, o sangue daquele cordeiro iria me servir para remoção de pecado. Aleluia. Então, conforme
ele ia sendo queimado, ele iria juntar cinzas, e era necessário então usar uma água para remover as cinzas. E isso fala de santificação, isso fala sobre pureza. Essa ação lá do Antigo Testamento é uma simbologia daquilo que Jesus fez por nós. Quando o cordeiro que foi morto na cruz, o cordeiro, segundo Isaías 53, diz que ele foi mudo para o matadouro, como um cordeiro. Ele, quando ele morre ali e sai isso aí, nos traz então o entendimento que o sangue é para a remissão dos nossos pecados, amém? O sangue de Jesus nos livra do pecado, você crê nisso? Amém. É algo tão poderoso que eu vou me segurar para não chorar, porque existem várias referências sobre o poder do sangue de Jesus, e uma que eu gosto muito está lá, quando o povo estava no Egito. Deus usa Moisés já tinha ali passado 9 pragas ali. Na 10ª praga, o que Deus falou para Moisés? Falou: Moisés, é o seguinte, manda o povo fazer o quê? Matar um cordeiro, e o sangue desse cordeiro você vai pôr nas portas de cada um que for de Israel. E eles fizeram isso, sim ou não? Fizeram isso. E à meia-noite acontecerá que o anjo da morte, o destruidor, ele iria passar sobre o Egito, e a casa que não tivesse com a marca, o anjo da morte, ele iria entrar e iria fazer o quê? Ele iria matar o primogênito, tanto do ser humano quanto até de animais. E acontecia que a marca do sangue, quando estava na porta, nos umbrais da porta ali, aquilo ali servia então de uma proteção para a família que matasse um cordeiro. Aleluia! O sangue de Jesus tem esse poder sobre as nossas vidas. O sangue de Jesus, ele nos salva dos nossos pecados, ele nos purifica. Eu acho muito interessante que a teologia ela fala sobre a lei da primeira menção. A primeira menção do sangue, quando você vê que Adão ele erra, Adão ele come o fruto e Eva também, ou Eva e passa para o Adão. A primeira menção do sangue é que Deus ele precisou fazer o que para cobrir o pecado deles? Ele precisou sacrificar um animal. Então ali no Éden já havia então a primeira menção bíblica de que para poder ser restaurado o pecado de alguém, um inocente precisava morrer. Lá no Éden então nós vemos já uma referência de Jesus. Jesus, quando ele morre ali na cruz, ele nos limpa de todo o pecado. Sabia que o pecado, o preço que o Senhor Jesus pagou na cruz, a morte que ele pagou é um processo da qual não tem um limite, é continuamente. O preço que foi pago na cruz, nenhum de nós era vivo, mas ele já pagou o nosso pecado lá atrás, há 2000 anos atrás. E sabe o que é mais interessante? Enquanto ele não vier, o meu filho, nossos netos, bisnetos, aqueles que forem nascendo e aceitarem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, e crer na morte dele na cruz, e crer que ele é o nosso Salvador, também vão entrar nessa conta. Serão todos salvos através da morte do Senhor Jesus ali na cruz. Primeiro item que sai ali então é o sangue que nos leva a ter esse entendimento. Amém, irmãos? Amém. Eu estou falando de igreja, isso aqui tem a ver com igreja. A morte do Senhor Jesus na cruz nos direciona para ter um entendimento de que nós fomos salvos da condenação, salvos da punição, amém? Continuando aqui, deixa eu ir para o esboço aqui que eu não quero sair, né? Então a simbologia do sangue da água, ele tira qualquer tradição, onde o sangue simboliza a justificação e a água ela simboliza então uma santificação contínua. O sangue nos faz justos. O sangue de Jesus me faz justo perante Deus. O sangue de Jesus te faz justo perante Deus. Você pode errar amanhã, o sangue de Jesus vai te fazer justo. E veja bem, eu não estou incentivando você a fazer algo errado amanhã. Mas se por um acaso acontecer de você escorregar no tomate ou numa casca de banana, eu estou falando de pecado, eu quero te dizer que o sangue de Jesus ele já tem o poder de te cobrir, já te justifica perante Deus. A gente fala isso e tem que ficar bater um pouquinho nessa tecla, porque quando a gente fala existe um limite, a pessoa quer andar no limite.
Então não é melhor andar bem lá atrás do limite? Se a gente já crê e a gente entende que somos salvos pelo sangue, então não precisa eu ir lá no limite e cair por um erro, assim, entre aspas. Então nós temos então que ter esse entendimento. O sangue de Jesus nos justifica perante Deus. Amém? Então, continuando. A água também é uma referência à santificação, unindo então salvação e discipulado. Sangue simboliza salvação e a água simboliza purificação. A água também simboliza algo que tem a ver com discipulado. Santificação quer dizer discipulado também. Olha só, imagina você um momento em que tudo parecia perdido. Jesus, ele é pendurado ali na cruz, ele entrega o seu espírito. A multidão que o acompanhava fica toda dispersa. O céu escurece e o soldado romano fura ele ali do lado. Então algo extraordinário acontece. Sangue e água fluem. Não apenas um detalhe médico, não é somente um detalhe médico, é um quadro divino que Deus pintou para nós. Por que sangue e por que água? Então hoje nós vamos entender por que saíram esses dois substâncias, sangue e água ali junto, né? Vamos entender esse mistério para que isso possa falar diretamente no nosso coração. Essa cruz não é apenas o fim de uma história, mas é o começo da nossa história. Então aquilo que Jesus fez na cruz ali não é somente um fim. Na verdade, o que ele fez ali para nós foi um começo. O que Jesus fez na cruz foi um começo para mim e para você. Foi um começo, não é um fim. Amém? Então, continuando. A fonte do perdão, vida e renovação que nos alcança hoje em dia, passou também pela cruz. Você já se sentiu, você pode até em algum momento, né, ter sentido sujo pelo peso do pecado, ou muitas das vezes cansado pela poeira do caminho, né? E das vezes você pode ter errado, ter feito alguma coisa, e isso gerou em você um peso, porque condenação constantemente. O diabo, qual que é a função do diabo? O diabo ele sempre vai apontar o dedo e vai falar o quê? Acusar. Acusar, tanto que o nome do diabo é acusador, e a função dele então é acusar. Se você der atenção para isso que ele fala e deixar cair no seu coração, vai se tornar um peso. Mas quando eu tenho entendimento que quando o soldado ali furou Jesus do lado e saiu sangue, eu tenho que ter entendimento que aquele sangue foi por mim, foi para mim justificar. Eu acho lindo isso. Eu acho lindo a parte que vocês já estão, eu ia falar careca de saber, vocês já estão muito cientes disso. Jesus, quando ia ser crucificado, ele estava perante Pilatos, havia Jesus e havia mais um com ele. Quem que era? Um homem chamado Barrabás. E Pilatos, ele queria prender Barrabás. Por quê? Porque Barrabás já estava matando o romano. Barrabás era um homem meio perigoso, revolucionário. E Jesus não tinha acusação contra ele. A única acusação que tinha contra Jesus vinha do povo judeu ali, realmente dos sacerdotes. Os sacerdotes, os fariseus, os escribas, os doutores da lei. Então Pilatos queria Barrabás, tanto é que quando ele manda construir a cruz, era do tamanho para o corpo de Barrabás. Mas acontece que era um dia solene, era um dia especial. E a tradição dizia que poderiam soltar um que iria ser crucificado. E então colocam Jesus e Barrabás, e colocam o povo diante deles, e Pilatos fala: eu vou soltar um. Quem que vocês querem que vá crucificado? Barrabás ou Jesus? O que o povo fez? O povo escolheu Barrabás. Livra Barrabás e crucifica Jesus. Então aquela cruz ali, ela simboliza algo que era diferente para mim e para você. Jesus põe uma cruz que era de Barrabás. Vamos colocar o seu nome, meu nome. Jesus coloca uma cruz que era do Marcos, do pastor Marcos, nas costas, vai subindo o Gólgota, debaixo além dos insultos, além de zombação, chicotadas, tapas, e assim a gente tem esse entendimento de como que foi isso. E eu sempre recomendo para quem ainda não assistiu aquele filme Paixão de Cristo. Eu não consigo assistir ele inteiro. Eu assisto. A última vez que eu tentei assistir foi no máximo em 5 minutos, não consegui assistir, porque é algo muito forte. Então aquilo ali, quando Jesus ele sobe a
havia cruz ali, ele estava levando algo que iria ser para mim, iria ser para você. Ele pega o meu peso e põe nas costas dele. Quando sai o sangue dali, quando ele morre ali na cruz, né? Quando sai o sangue, ele estava falando: o meu sangue vai servir para te livrar da condenação. Por isso nós temos que ser gratos a Deus. Por isso nós temos que ser um coração agradecido a Deus, porque Ele nos salvou, amém? Quando ele pega o sangue ali, esse é o sangue da qual também, não estou falando que é o mesmo sangue, mas o sangue do Cordeiro, que simbolizava a salvação do pecador lá no Velho Testamento, também uma simbologia do sangue de Jesus, que antigamente tinha um limite. Antigamente a pessoa que pecava, ela tinha que ter um animal para oferecer o sacrifício. Já a morte de Jesus na cruz, ela é constante, ela é contínua. Nós não nascíamos mais, quando nós cremos no Senhor Jesus, Ele já pagou, já nos justificou perante Deus, amém? Então talvez você já se sentiu sujo pelo peso do pecado, e muitas das vezes cansado pela poeira do caminho, né? Por que poeira do caminho? Quando Adão ele peca ali, Deus ele dá uma condenação, ou julga a serpente. A serpente, qual que era a condenação dela? Dá a entender que ela tinha perna, não sei, mas dá a entender que sim, que ele fala ali, ó, através de hoje então você vai rastejar pela terra, e você vai comer do pó da terra. Então havia então algo sobre a serpente, ela iria então comer do pó da terra. O homem ele é feito de que matéria? Adão, quando ele é criado, ele é feito de pó. Tanto que quando nós morremos, nós vamos retornar ao porrão. Pó fala de quê? Carne. A nossa substância terrena, carne. Porque o que realmente importa é o nosso espírito, a nossa alma. Nós temos um espírito, temos uma alma que está presa a um corpo. Isso aqui é o mais fraco dos três. Tem data de validade, 100 anos, alguns 50, outros 60, tem data de validade. Então quando chega ao fim isso aqui, ele volta para o pó. Então o pó fala da carne. E a serpente então ela iria rastejar sobre o pó, iria se alimentar do pó também. Quando fala alimentar do pó, o que é isso? Ela iria se alimentar do sistema desse mundo aqui. Amém? Então hoje Deus nos convida a nos achegar à cruz, onde o sangue nos limpa e a água nos purifica. Então, como que essa graça merecida transforma nossas vidas hoje? Como é que essa graça imerecida, esse favor imerecido, tem o poder de transformar a minha e a sua vida? Nós vamos ver isso agora, tá bom? Então a mensagem do sangue da água, revela a graça de Jesus, uma graça dupla, né? O sangue que nos perdoa de uma vez por todas, e a água que nos renova dia após dia. O sangue nos renova para sempre. O sangue quer dizer nos salva para sempre. Agora a água, ela é constantemente servida para nos purificar. Amém? No período do jejum, desse lá em Goiânia, o pastor Aloysio nos chama a um compromisso, né? A um compromisso de edificação. É uma edificação espiritual, a nossa vida em comunidade como igreja. Então, por que eu estou falando essa mensagem no dia de hoje? Porque nós temos que ter o entendimento do que é ser igreja. Se nós não tivermos o entendimento do que é ser igreja, o mundo tem muita coisa para nos oferecer. E muitas das vezes nós podemos estar sendo distraídos com coisas do mundo que nos tiram da presença de Deus, nos tira do entendimento do que realmente importa, é ter o entendimento que nós somos também parte da igreja. Amém? Então vivemos em um mundo que nos suja com pressões. Olha só, vivemos em um mundo que nos suja com pressões, né? Quem já sentiu pressão aí? Constantemente nós somos pressionados, né? Eu achei tão interessante hoje, o pastor falou sobre pressão, né? A pressão numa panela, enquanto ela não tem tampa ali, você coloca a panela para ferver sem tampa, ela não vai acontecer nada. Mas se você colocar uma tampa dentro de uma panela, né, uma tampa sobre uma panela que está com fogo, ali, se você não tomar cuidado, ela vai gerar uma pressão. E essa mesma pressão que faz locomover trem, carro, vários tipos de coisas, tudo através de uma pressão. Então, quanto mais fogo, mais pressão tem. Então, muitas das vezes o mundo também coloca pressão sobre nós.
e nos faz com que nós possamos estar nos movendo para coisas da qual não são, como que eu posso dizer? Não condiz conosco, amém? Não condiz com a nossa vida. Porque nós temos que ter um entendimento que quando nós lemos a palavra, eu vou falar um pouquinho sobre isso mais na frente, quando nós lemos a palavra, eu creio no poder da palavra que nos transforma. Não é apontamento, não é julgamento de ninguém, mas é o poder da palavra que me transforma, que te transforma. Eu não preciso falar para ninguém parar de fumar. Eu creio que quando a pessoa ela ouve a palavra, ela começa a ler a palavra, ela vai ter o entendimento de que aquilo ali já não faz parte dela, já não é necessário aquilo ali. E ela vai deixar de fazer simplesmente porque ela foi movida de dentro para fora. Então vivemos num mundo que nos suja com pressões, um mundo que tem distrações, um mundo que muitas das vezes nos magoa, e a cruz nos oferece então uma purificação. A primeira purificação é através do sangue, e uma renovação contínua. A renovação contínua está dizendo ali a respeito à água, simbolizando então que a água ela tem dois simbolismos fortes na Bíblia. Então a gente viu até aqui que o sangue nos salva, amém? Agora a água ela tem dois simbolismos muito fortes na palavra, que a primeira é, a água simboliza a palavra. A água simboliza a palavra, amém? Segundo ponto, a água simboliza também santificação. Ou, quer dizer, o Espírito, né? Simboliza a água, a palavra e o Espírito. E isso nos capacita a viver em comunhão. Então, quando eu tenho entendimento que o sangue me lavou, o sangue me purificou, aí eu tenho entendimento que a água ela simboliza a palavra e o Espírito. Quando eu tenho esse entendimento, eu posso viver em comunhão com meus irmãos. Eu posso viver em comunhão, e quanto mais em comunhão eu vou tendo com os meus irmãos, através do sangue que foi derramado e do lavar da água, eu vou tendo uma comunhão que vai trazer o que para mim, para o meu irmão que eu estou em comunhão com ele? Edificação. Se nós não tivermos entendimento do sangue e da água, o simbolismo deles, não tem como eu ter edificação com meus irmãos, porque em um momento ou outro a gente vai acabar se estranhando. Mas quando nós temos entendimento do que realmente importa, é que nós fomos salvos por aquilo que Jesus fez, e a água que simboliza a palavra e o Espírito, quando é derramada sobre nós, nós podemos fazer grandes coisas. Eu vou aprofundar isso. Então vamos lá. A comunhão e a edificação dos outros. Aí entra nos pontos, né? Sempre eu pontuo alguma coisa para a gente poder compartilhar na célula. Lembrando que todo culto, eu não termino o culto aqui, hoje na verdade é o início, o final desse culto vai ser no dia de célula, da qual a gente vai compartilhar a palavra de hoje, amém? E como nós fizemos constantemente, nós vamos fazer mais uma vez, e por isso eu deixo os pontos. Primeiro ponto, a purificação que traz paz. Quando o sangue de Jesus flui na cruz, ele paga um preço total pelos nossos pecados. Já deixei claro isso, né? Então a palavra grega ali para remissão, ou pagou ali, né? Está lá em Hebreus capítulo número 9, versículo número 22, que simboliza ali uma libertação completa. Hebreus 9, 22, vamos ver rapidinho. Então isso aí é a palavra no grego ali que significa apesses, né? Que tem o sentido de remissão. De fato, segundo a lei, quase todas, né? Quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, né? Tem algumas versões que está remissão de pecados. Então essa palavra remissão é apesses, que significa uma libertação completa. Então a remissão ela nos deixa livre. O preço que Jesus pagou por nós nos deixa livre totalmente. Então não existe dívida, não há mais culpa, dá para entender? Não existe mais dívida. Não existe culpa. É como se Deus tivesse apagado todas as nossas falhas de uma vez por todas, nos dando então um novo começo. Quando Jesus morre ali na cruz. Então o sangue ali nos traz esse entendimento de paz. A paz através da purificação. Não há dívida, não há mais culpa. E é como se Deus tivesse pagado todas as nossas falhas de uma vez por todas. Você já sentiu que não merece o perdão? Quem já sentiu? Eu não mereço perdão não, hein?
eu acho que eu tenho aprontado muito. O inimigo muitas das vezes joga isso na mente da gente. Aí eu faço aqui uma pequena reflexão com você. O pecado que você fez hoje é maior do ato de Jesus fez na cruz? Será que o seu pecado que você cometeu durante essa semana é maior, é mais poderoso daquilo que Jesus fez na cruz por mim e por você? Eu acho que não. Eu acho que não. Por quê? Filipenses capítulo 2, versículo número 5, diz assim: que haja em vós também o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, se tornando na forma de homem. E na forma de homem ele veio e foi obediente, ele veio e pagou, e se tornou homem, ele veio e foi obediente até a morte. Vamos colocar Filipenses capítulo 2, eu acho que já estou no 7, Filipenses 2, 7. Antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. 8. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se, aleluia, humilhou-se e foi obediente até morte. Então, o pecado que você fez ontem, o pecado que você fez provavelmente amanhã ou qualquer um desses dias, se por um acaso você escorregou na casca da banana e fez, lembra disso. O inimigo ele vai vir com acusação, mas esse texto aqui ele diz, né, que Jesus ele foi obediente até a morte, partiu dele o desejo de nos salvar. Morte de cruz, olha o 9, versículo 9, eu quero ler até a parte, tem uma parte. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição, olha só, Deus o exaltou ao nível máximo, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Qual 10? Para que ao nome de Jesus, aleluia, para que ao nome de Jesus se dobrem os joelhos que estão onde? Três lugares que irão dobrar os joelhos ao ouvir o nome do Senhor Jesus. Primeiro lugar, céu. Então no céu, quando ouve o nome de Jesus, devido àquilo que ele fez na cruz, todos os joelhos se dobram. Na terra e outra, debaixo. Então olha a dimensão disso. Jesus ele fez servo, semelhante a um de nós, semelhante a homens, e pagou um preço, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então o pecado que você fez, aconteceu hoje, ou ontem, ou depois, ou ontem, nesses dias atrás, isso não te impede de receber a graça, o favor dele. Isso tem que ter um entendimento na sua vida, porque isso vai te trazer uma palavra que o mundo tem para dar também. O mundo tem uma paz para nos dar, mas a paz que o Senhor nos dá é uma paz na qual o inimigo não tem poder de nos acusar. Quando eu tenho entendimento disso, que Jesus, o sangue dele nos dá uma paz, e uma paz que nos leva através da purificação do sangue que ele pagou por nós ali, então ele nos dá uma paz, e essa paz vai fazer com que o mundo não vai ter como substituir isso, porque o mundo tem os seus meios de dar paz, não tem? Qual que é os meios que o mundo tem para dar paz? Álcool. A pessoa vai, enche a cara no sábado e passa o domingo, enche na cara também, chega na segunda, precisa trabalhar, como que você acha que ele vai? Ressaca. É uma paz que o mundo tem para oferecer. Drogas. O mundo tem, sei lá, hoje em dia tem tanta coisa, tem tantas coisas aí, a pessoa fica doidão num dia, no outro dia. É a paz que o mundo tem para oferecer, mas a paz que o Senhor tem para oferecer é uma paz contínua. É uma paz que o mundo vai te oferecer alguma coisa, você não vai querer. Por quê? Porque a paz que Ele nos dá é diferente da paz que o mundo nos dá. Amém? Então, continuando aqui. Então, se você já sentiu que não merece perdão, talvez ache que precisa fazer um algo a mais. Não é assim? Puxa vida, então, eu estou achando que esse pecado meu aqui foi muito grande. Eu acho que o que Jesus fez por mim foi meio que inútil, então eu vou ter que fazer alguma coisa. E aí essa pessoa começa a fazer o quê? Justiça própria. E sabe como que a Bíblia fala o que é a nossa justiça própria perante Deus? Lá, antigamente, no Velho Testamento, diz que perante Deus a nossa justiça própria é como o quê? Traço ou trapo de imundícia. Não serve para nada, não tem valor nenhum. O que não tem valor? A minha justiça própria. Então o sangue de Jesus nos purifica.
Quando eu acho, caio na armadilha do inimigo, que o meu pecado é maior que o sangue, que aquilo que ele fez por mim, então eu começo a agir movido pela minha justiça própria. E aí eu vou para a igreja, e aí eu começo jejum de 21 dias. Eu vou e faço jejum de 21 dias, emendo com outro. E aí eu chego em oração perante Deus no final da segunda campanha de oração de 21 dias e falo: Senhor, o Senhor tem que fazer algo por mim, porque eu jejuei 21 dias. Então vira o que é isso? Tem um outro nome para isso. A pessoa está jejuando por causa de uma barganha. O Senhor tem que fazer porque eu fiz. Então o Senhor, a pessoa está pressionando Jesus. Bom, o erro que eu fiz foi muito grande, aquilo que o Senhor fez na cruz, eu acho que o meu pecado é maior, então eu vou fazer as coisas do meu jeito, então eu vou me esforçar, eu vou jejuar, e eu vou fazer isso, mas aí ele pensa que no final do jejum, ou qualquer outra coisa que ele venha fazer, ele acha que ele pode barganhar com Deus. Só que em Filipenses 2:5 diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então Jesus ele foi movido por um sentimento. Qual que era o sentimento? Compaixão. De modo a pensar. Filipenses 2:5. Seja uma hora de pensar a vocês o mesmo de Cristo Jesus. Versículo 6. Que versão que está essa aí? Que apesar de ser Deus, não considerou a sua igualdade com Deus. É NVI? NVI, né? Então na minha versão ele diz assim, né? Que Deus ele foi movido por um sentimento. O nome do sentimento é compaixão. É aquele que ele olha para nós, ele se coloca no nosso lugar. Então não é algo que nós vamos fazer. Nós não vamos conseguir a salvação na força do nosso braço. Na verdade, o livro de Gálatas diz que isso só vai gerar algo em nós. Quando nós fazemos as coisas movida pela lei, na força do braço, nós vamos gerar o que para nossas vidas? O texto de Gálatas diz que nós só vamos trazer maldição para nós. Mas agora, quando nós entendemos que o sangue de Jesus foi derramado, nos dá uma paz, o diabo joga alguma coisa. Eu entendo que a acusação do inimigo, quando vem sobre a minha mente, eu tenho total autoridade para anular, porque o sangue de Jesus me cobre de qualquer coisa. Então eu sou justificado e eu posso andar em paz. Amém? Então, se você já sentiu que não merece o perdão, talvez você até ache que precisa fazer algo a mais para ser aceito por Deus. Mas o sangue de Jesus grita, né? Lá em João capítulo 19, versículo 30, Jesus na cruz ele falou uma palavra muito linda: tetelestai, aleluia. Tetelestai, João 19:30. 19:30 está falando lá, tendo provado, Jesus disse tetelestai, que quer dizer? Está consumado. Com isso ele curvou a cabeça e entregou. Quando ele diz ali está consumado, o que ele está falando? Eu cumpri a dívida, eu paguei a dívida. Tanto é que quando o soldado vem, ele só faz o caculinho, ele fala, olha, né, e fura, e sai ali o sangue e a água. Então, o sangue de Jesus grita, né? Quando ele morre ali, está consumado. Então não carregue mais o peso de acusação, ou talvez alguma pressão que você tenha sentido no mundo, ou talvez algum julgamento que são colocados sobre a sua vida no mundo. Não carregue mais peso. Por quê? Porque a morte de Jesus, o sangue dele ali nos traz paz. Quando ele disse ali, está consumado, acabou, foi pago, toda acusação já não tem mais validade sobre nós. Amém? Pare de carregar o peso do passado. Dá de anotar isso aí. Antigamente, né? Deixa eu ver, essa aqui é a Bíblia Nova. Deixa eu ver se eu tenho essa aqui. Essa aqui não é a minha primeira. Minha primeira é muito antiga, mas antigamente o pastor falava alguma coisa e eu anotava que minha primeira Bíblia era toda marcada de alguma coisa. Alguma frase que o pastor falava, algum versículo, não tinha lido a Bíblia inteira. Então o pastor falava alguma coisa que eu sentia e anotava. Eu acho que deixar só essa dica. Então pare de carregar o peso do passado. Anota aí e depois a gente conversa. Amém? Continuando. Hoje, escreva em um papel algo que você sente que ainda te condena. Então você vai fazer o seguinte: você vai escrever essa coisa, algo que te condena, uma acusação, sei lá, o inimigo que tem atingido a sua vida, você vai escrever isso. E você vai chegar na sua casa depois, né? E você vai orar.
E na hora que você estiver orando, você vai rasgar isso aí. E você vai falar. Você vai decretar sobre a sua vida que já nenhuma condenação tem mais poder sobre a sua vida. Aonde que está escrito isso? Romanos, capítulo número 8, versículo 1. Romanos 8:1 diz: portanto, agora já não há. Por quê? Para aqueles que estão em versículo 2. Porque em Cristo a lei do Espírito da vida libertou você do quê? Da lei do pecado e da... Então, quando você chegar na sua casa, escreva depois aí acusação, uma acusação. Você vai chegar na sua casa, no seu momento. Estou falando, pode ser amanhã, durante a semana. Você vai lembrar disso. Pega a sua Bíblia, abre Romanos 8:1. Você, enquanto ora, você lê isso aqui e rasga toda a condenação do inimigo sobre a sua vida. Amém? Então, escreva no papel algo que você sente que ainda te condena. Um erro, uma mágoa. Então, na hora de oração, rasgue esse papel declarando: pelo sangue de Jesus estou perdoado. Amém? Pelo sangue de Jesus estamos perdoados. Você pode ler Romanos 8:1. Tá? Então, viva com confiança de que Deus te vê como limpo. Deus te vê como uma pessoa limpa. Ah, mas eu fiz isso. Mas o que mais importa é a visão de Deus do que a nossa. O que Ele olha, quando Ele olha para mim e para você, Ele não nos olha, Ele nos olha, sabe como? Cheio, banhado de sangue. O sangue de Jesus cobriu tudo. Amém? Então viva com confiança de que Deus o vê como limpo. Amém? Então esse foi o primeiro ponto. O primeiro ponto que diz aqui sobre a paz, né? A purificação que nos traz a paz com Deus. Segundo ponto, aí a gente vai entrar na questão da água. A água da vida que nos sustenta diariamente. A água da vida, a gente viu sobre o sangue, que vai nos trazer uma paz, a sangue da purificação que nos traz a paz. Segundo ponto, a água da vida que nos sustenta diariamente. Para isso, livro de Tito, aleluia. Tito, capítulo número 3, versículo número 4. Vamos ler até o certo. Tito diz: contudo, quando da parte de Deus, o nosso Salvador, a bondade e o amor pelos homens foram manifestos. Amém? Da parte de Deus foi manifesto o quê? A bondade e o amor de Deus foi manifesto em Deus para conosco. Amém? Versículo 5. Não por atos de quê? Justiça por nós praticados. Ou seja, não por causa da sua justiça própria. O amor e a bondade de Deus partiu dele. Não foi meu ato de justiça, não foi minha justiça própria que fez isso, mas partiu dele os atos de misericórdia, de amor e misericórdia para conosco. Isso, quem partiu, não foi algo da qual nós fizemos para ser merecedor disso, mas olha só, não por atos de justiça, por nós praticados, mas por causa do quê? Da sua misericórdia. Ele nos salvou pelo quê? Ele nos salvou pelo lavar regenerador. Se deve marcar lavar regenerador e renovador do Espírito. Amém? Deixa eu ver, versículo 6, vamos ver o 6. Que Ele derramou sobre nós generosamente. Que Ele derramou sobre nós como? Generosamente. Por meio de quem? De Jesus Cristo, nosso Salvador. Versículo 7 para finalizar. Ele fez a fim de que, justificados pela sua, aleluia. Só isso já dá um título da mensagem. Então nós fomos justificados pela graça dele, amém? Fomos justificados pela sua graça. Nos tornemos os seus herdeiros, tendo a esperança de uma vida eterna, ou esperança da vida eterna. Então partiu de Deus, de nos justificar pela sua graça, não é pelo nosso mérito. Mas aqui eu quero falar sobre a questão do lavar regenerador. A água que fluiu do lado de Jesus aponta para a vida que Ele nos dá. A água então aponta, veja bem, o sangue aponta para salvação, amém? Agora a água aponta para a vida. A água aponta para a vida, o sangue para a salvação e a água para a vida. Semana passada eu falei de quê?
Deus deu uma direção para Moisés. Moisés, fale com a rocha, que a rocha vai liberar o que para o povo? Água. E o povo estava como? Com sede. O povo precisava de água. Sabe que a gente pode ficar alguns dias sem comer? Agora, sem água é difícil. Porque a água, uma essência, uma porcentagem maior do nosso corpo é água, se não me engano. Então, nós precisamos de água. E o nosso corpo espiritual? Da mesma forma. E como é que nós vamos alimentar o nosso corpo espiritual? Bebendo da água. Que água? Palavra de Deus. Palavra de Deus vai ser o alimento para a nossa alma, para o nosso corpo, para a nossa alma. Amém? Então, olha só, a água que flui do lado, quando o soldado furou, aponta para a vida que Ele nos dá. No Antigo Testamento, Moisés feriu a rocha, e a rocha jorrou água para saciar o povo. Jesus, Ele é a rocha ferida, que nos dá o Espírito Santo e a sua palavra como água viva. A palavra grega para água viva, em João capítulo 7, versículo 38, significa água que pulsa com vida. Água que pulsa com vida. Então, essa água que refresca quando estamos cansados e desanimados, é essa água que vai nos trazer refrigério. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva. Então, essa água viva aí está falando água que pulsa com vida. Então, essa água que Jesus nos dá é essa água que nos refresca quando estamos cansados. Quem está cansado? Desanimados. Será que o pastor cansa? Esses dias me deu um repórter lá na revista. Deu um piripaque lá na fábrica lá. Eu nunca senti dor, mas me deu uma dor aqui do lado. 2 dias fiquei com dor aqui dos lados. Meu serviço não é difícil, mas às vezes ele requer um pouquinho de força. E às vezes eu estou pegando algumas coisas pesadas lá. Eu comecei a sentir umas dores. Isso por quê? Porque nós somos feitos também, né? Como todo mundo, não tem nada diferente, da mesma substância. E chega um momento que a gente cansa. E espiritualmente também a gente cansa. Se não tiver um alimento através da água, que é a palavra, nós vamos constantemente ficar cansados. Você fica 2 dias sem se alimentar, não? Você, digamos, né? Você trabalha na fábrica, e lá na fábrica você tem o período de hora extra, né? Você fica desde manhã até o final sem se alimentar, vai chegar uma hora que você vai estar como? Com fome. E essa fome vai gerar o quê? Fraqueza. Então nós precisamos então o quê? Nos alimentar. Amém? Então, continuando aqui. A palavra grega ali, ela tem ali o significado de água que pulsa com vida, e isso serve então para nos alimentar quando estamos cansados e desanimados. Tem alguém desanimado? Pastor fica desanimado, será? Quantas vezes nos sentimos secos espiritualmente, como se estivéssemos no deserto? Quantas das vezes a gente já sentiu? Puxa vida, no meio do deserto, hein? No meio do deserto a gente fica cansado e também ficamos desanimados, quando nós não nos alimentamos. Porque quando nós nos alimentamos, nós temos combustível ou força para continuar seguindo diante. Muitas das vezes ignoramos a Bíblia ou a oração, achando que vamos dar conta sozinhos. Isso se chama justiça própria. Eu consigo passar esse período sem me alimentar. Então, se você tentar fazer um período, tentar passar um momento de cansaço sem se alimentar, ou passar um momento de desânimo sem se alimentar da palavra, pensando que vai dar conta, tome cuidado. Amém? Então, nessa noite, Deus nos convida para beber dessa água todos os dias. Então, comprometa-se a ler um versículo ou um capítulo da Bíblia diariamente. Um versículo da Bíblia não é difícil. Tem versículo que é pequenininho. Jesus chorou, pronto. Já leu. Faça um compromisso. É algo que vai trazer edificação para você mesmo. Veja bem, lá em Goiânia são 21 dias de culto. E eu constantemente eu mando no grupo, os líderes aqui, e eu fico na esperança dos líderes postarem um link de um culto que já está, não precisa procurar, já está no grupo.
grupo, cada um tem aqui a célula, a respectiva célula. Eu procurei, eu assisti, eu vi que é algo de Deus, traz a edificação, o Espírito Santo falou comigo, me direcionou a mandar no grupo, o grupo dos líderes. Eu falo, passa para o pessoal, que eu creio que vai ser edificante. Já está no grupo, é só clicar. Então, se a pessoa não quer ler um versículo durante a semana, ou um capítulo, só clica ali, já está ali já. Então, quando essas coisas acontecem, aleluia. Aí muitas das vezes, a gente como ser humano, fala, né? Oh Deus, né? Derrama as tuas bênçãos sobre nós, aleluia. Então Deus nos convida a beber dessa água. Comprometa-se a ler um versículo ou um capítulo da Bíblia diariamente. Aí tem aqui, a gente pode ler Salmo, o livro de Salmos é bom. Aí você quer ir para Provérbios, vai para Provérbios, Eclesiastes, né? Cantares é um pouquinho difícil, se não tiver entendimento, pula Cantares, já vai lá para o livro dos profetas Isaías, se quiser continuar antes também, ou quiser continuar no Novo Testamento, a partir de Mateus, é bênção. Mas deixe a palavra lavar o seu coração, é a palavra que lava, como água que remove o cansaço. Então, nós temos que orar ao Senhor, Senhor, enche-me com o teu Espírito hoje. Lá no livro de João, capítulo número 7, versículo número 38, está assim: quem crer em mim, como diz as Escrituras, João 7, 38, quem crer em mim, como diz as Escrituras, flui. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior, o que vai acontecer? Vai fluir o que? Rios de água viva. Mas para isso acontecer, eu tenho que me comprometer, pelo menos estar correndo atrás disso, porque senão vai ficar cansado. E se ficar cansado, vai chegar uma hora que não vai ter força, porque vai querer resolver na força do braço. Mas a água que sai ali de Jesus nos dá a direção, que a água ali simboliza vida. Amém? Terceiro ponto, nós aqui vamos ver uma parte que eu achei muito interessante, que fala sobre a edificação que nos une. Existe uma unificação que nos une ali nesse texto. Olha só, João ali no capítulo número 13, versículo 8 a 10, não precisa abrir, tá? Então Jesus ele tem uma experiência com a água. O que Jesus faz ali nessa passagem? Jesus ele pega os seus discípulos, veja bem, Jesus, ele pega os seus discípulos e ele começa a fazer o quê? Ele começa a lavar os pés dos discípulos, está lá em João capítulo 13. Então ele começa a lavar os pés dos discípulos, né? Dizendo, quem já se banhou, não precisa lavar os pés. Vamos colocar então? Amém. João capítulo 13, versículo 8. Então Pedro, né? Pedrão ele diz, né? Nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu, se não os lavar, você não tem mais parte comigo. Versículo número 9. Simão Pedro respondeu, então o Senhor não apenas lava meus pés, mas também mão, minha cabeça, lava tudo, né? Versículo 10. Jesus respondeu, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Eu quero falar só sobre isso. Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Do que ele está falando? Que tipo de banho que ele está falando? Quando nós somos salvos, quando nós entendemos que Jesus morreu na cruz por nós, o que acontece? Sai sangue. Esse sangue ele nos cobre. Quando nós erramos, Deus olha para nós, Ele não vai ver o pecado, porque nós estamos debaixo do sangue. Esse tipo de banho aqui está falando do sangue. Quem já se banhou, quem já foi salvo ali, ele não precisa se lavar todo, somente os... Por que os pés? Lembra lá do Gênesis, o que Deus fala para a serpente? Do pó da terra você vai se comer. Então o pó da terra está falando de quê? O pó da terra fala do pecado, o pó da terra fala da nossa substância terrena. Então o que nós realmente precisamos é lavar os pés um dos outros. O que é que Jesus faz? Ele pega os discípulos, ele começa a fazer o quê? Começa a lavar os pés dos discípulos, porque eles já eram salvos, creram em Jesus, creram naquilo que Jesus iria fazer, e ele começa a lavar os pés, né? Então quando ele lava os pés ali, ele está falando, olha, somente para que haja uma comunhão com os irmãos, nós precisamos então fazer o quê? Aleluia! O que nós precisamos fazer então como igreja?
Precisamos, para a edificação da igreja, lavar os pés um do outro. Veja bem, eu não estou falando de pegar uma água e lavar com água o pé um do outro, mas eu estou falando de deixar uma palavra na vida do irmão. Muitas das vezes você pode até saber, ou talvez pelo fato de ser uma igreja pequena, e nós entendemos aqui muitas vezes uma situação que o irmão está passando, e você tem a oportunidade de liberar uma palavra na vida dele. Isso é um lavar dos pés. Então nós precisamos ter essa prática também de lavar os pés através da palavra. Por quê? Porque é a palavra que nos purifica. Amém? Olha só, em João capítulo, nesse aí que a gente viu, capítulo 13, Jesus lava os pés dos discípulos, dizendo: quem já se banhou, que é pelo sangue, só precisa lavar os pés através da água. Então isso significa usar a palavra para encorajar. Então nós temos que usar a palavra para encorajar os irmãos, corrigir uns aos outros em amor. Corrigir em amor. Porque muitas das vezes nós deixamos ali, porque a gente acha que é melhor que o outro, e quando tem a oportunidade de corrigir, e aí se a pessoa não tem o entendimento de que foi Jesus que pagou o preço por nós, a pessoa quer partir para um outro lado, e nós estamos aprendendo que nós somos salvos pela graça, que isso não vem de nós, é favor de Deus, e o sangue, a água quando jorra de Jesus nos dá direção para a vida, e é essa água ali que vai nos purificar, através do quê? Do limpar os pés também. Pé é aquilo que está em contato com a terra, é aquilo que está em contato com o mundo, Então olha só, então nós vamos encorajar uns aos outros, através da palavra, com amor. O que nós vamos fazer? Removendo o pó do mundo. Naquele tempo não tinha asfalto, Ou vocês acham que em Roma tinha asfalto? Lá na Judéia tinha asfalto, Israel tinha asfalto. Talvez em Roma não tinha asfalto, mas tinha uma ciência. Eles conseguiam construir umas coisas com pedras, estradas com pedras, Mas lá em Israel, na Judéia, não tinha isso. Então os discípulos, quando andavam, eles andavam com os pés como? Sujos. Sujo de quê? De pó. Pó da onde? Do mundo. Olha só. Removendo o pó do mundo. O que o mundo pode trazer com esse pó do mundo? Pode trazer divisões, pode trazer orgulho, pode trazer ira, pode trazer tristeza. O pó do mundo tem isso. Pode trazer depressão, pode trazer, que mais? Solidão, pode trazer mágoas, Então tudo isso, quando nós vamos lavar o pé um do outro através da palavra, nós temos que então estar tirando o quê? Tirando toda a tristeza do irmão. Não vai acrescentar, que você vai estar jogando mais pó no pé dele. Então quando nós vamos fazer o lava-pés, nós vamos estar orando: irmão, eu libero sobre isso, sobre a sua vida, cura. E ali você vai tirar a depressão, vai tirar tudo Como que a gente vai fazer isso? Através do lavar os pés, amém? Olha só, a palavra grega para lavar ali, ele está falando de um cuidado gentil específico, não na limpeza total, mas somente em um local específico, quer dizer, o pé, Você já evitou ajudar um irmão ou irmã por medo de confronto? Você já evitou ajudar alguém por medo de um confronto? Porque você acha que não é a sua responsabilidade? Isso aí é o pastor que tem que fazer. Jesus nos chama então para nós sermos servos humildes, servindo uns aos outros através da água que simboliza a palavra. Amém? Então Jesus nos chama para isso. Durante o período de oração hoje, então você vai escolher alguém com que você vai compartilhar esse lavar-pé com ele ou ela. Vamos reunir grupo de 3 aqui. Reúne grupo de 3, as irmãs com as irmãs, os irmãos com os irmãos. Se for casal, daí jogo. Mas vai ser algo que você vai lavar o pé um do outro. Você vai lançar sobre a vida dessa pessoa palavras que irão tirar o pó. Porque nós estamos aprendendo hoje que quando o soldado furou Jesus ali, o sangue serviu para a salvação, mas a água serviu para purificação. E o único lugar que nós temos contato com essa terra, porque nós já estamos cobertos com sangue, amém?
já estamos cobertos por sangue. O único local que tem contato com essa terra é os... E aqui nós estamos aprendendo a remover todo pó através da palavra. Amém? Durante o período de oração, escolha 2 ou 3 pessoas na igreja e compartilhe uma palavra de encorajamento ou um versículo que possa trazer edificação para ele ou para ela. Amém? Pode ser uma mensagem durante a semana, também se não der para fazer hoje. Pode ser uma mensagem durante a semana. Fulano, aquela palavra do pastor me direcionou a estar ligando para você e eu quero... Aí você fala, deixa Deus te usar. Amém? Pode ser uma mensagem durante a semana, uma ligação, uma conversa. Seja a água viva na vida de alguém. Seja a água viva na vida de alguém. Olha só, Efésios 4,16. Eu li isso semana passada. Efésios 4, versículo 16. Efésios 4,16 eu li semana passada. Dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida de que cada parte realiza a sua função. Amém? Na minha versão está assim, ó. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, não está ali, né? Ah, tá. E consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em... Está em amor? Ah, estão se mudando agora, né? Então, olha só. É isso que a gente está falando sobre isso aqui, sobre essa parte do tirar um momento para poder lavar os pés um do outro. Amém? Então, o quarto e último ponto. Qual que é a maior esperança que nós temos? Nós temos a esperança que o mundo não tem. Eu gosto muito do texto de Salmos, capítulo número 74, versículo 17. Não está no esboço. Salmo 74, 17. Salmo 74, 17. Vai falar sobre... qual que é vê o 18. Acho que é o 18. Não é 18, hein? Vê o 19. Depois eu acho. Tá. Não, também não é. Deixa eu achar aqui, para não ficar aqui. Salmos de número 74. Para não ficar como se eu não soubesse o versículo. Eu posso ter errado a referência, mas está em Salmo 74. Eu gosto muito desse texto. Não estava no meu esboço, por isso que eu não pus aqui. É 73, será, Jesus? Bom, mas eu vou contar a história. Depois eu leio, depois eu pego a referência. Salmo 73, 74. Fala sobre Asaf. Asaf, ele olhava para as outras nações, ele via que os ímpios cresciam, não tinha compromisso com Deus, e eles prosperavam. E Asaf ficava muito indignado, porque ele era certinho com Deus e ele não prosperava. E aí no Salmo número 73, 74, não sei agora, não lembro agora qual que é dos dois, mas é um deles. Ele entra no templo, e quando ele está muito decepcionado com Deus, quando ele decide entrar no templo, aí ele entra no templo como se fosse uma igreja, ele entra na igreja e ali ele percebe o fim deles. Então ele entende que existe então uma esperança da qual o mundo não tem essa esperança, mas nós temos, que é a esperança da vida eterna. Asaf, quando entra no templo, quando ele entra no templo, ele tem entendimento, existe então uma esperança específica para nós. E isso é o que eu quero falar agora. Olha só, a gloriosa esperança da igreja, né? Já que a gente não achou, abre então para mim Efésios, capítulo número 5, Efésios 5, versículo 26. Efésios 5, 26. Ah, 73, 17, o Salmos. Não precisa abrir. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tá bom? Vamos lá. Efésios 5, 26. Está assim: para que a santificasse, tendo-a purificada por meio de quê? Da lavagem de água pela... Então existe uma lavagem que é através da
palavra, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo, versículo 27, para apresentar a si mesmo o quê? Uma igreja gloriosa e sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Cadê o Ministério Louvor? Pode subir aqui, Ministério Louvor, enquanto eu explico isso aqui. Olha só, o sangue e a água nos preparam para sermos a igreja de Deus. A igreja que Deus sonhou, uma igreja aqui, como a gente viu. Então, tem o desejo de Deus, de que nós sejamos uma igreja com essas qualidades ali, sem mácula e sem ruga. Cada vez que nós perdoamos um ao outro, nós nos tornamos cada vez mais e mais uma igreja sem mácula e uma igreja sem ruga, ou nem ruga, né? Cada vez que nós reunimos para orar um pelo outro, as coisas vão acontecendo e a igreja vai sendo transformada no momento de que é isso que Deus espera ver das igrejas, realmente. Um lugar onde haja o quê? Se teve ferida, então vai ser um lugar que vai ter cura. Se você vai ferido por alguma coisa que eu fiz, é na igreja que você vai ser curado. Então Deus espera isso de mim e de você, para que assim mesmo, igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Essa é a esperança. Deus está nos moldando para refletir a sua glória, e Ele nunca irá desistir de nós, amém? Cada vez que perdoamos, oramos ou compartilhamos a palavra, estamos construindo algo para a eternidade. Quem crê nisso? Amém. Cada vez que você perdoa o irmão, você está construindo algo que vai para a eternidade, não vai ficar somente aqui. Cada vez que você recebe uma palavra com o coração aberto e você dá uma palavra em amor, você está edificando algo que vai ser levado para a eternidade. Isso é uma glória para Deus, através da igreja, a esperança da igreja gloriosa, amém? Olha só, participe ativamente da sua comunidade, como? Ajudando um ao outro, junte um grupo pequeno, ore com um amigo, ou simplesmente escute alguém que precisa de uma necessidade, está passando por um momento difícil. Você é parte do plano de Deus para uma igreja cheia de vida e amor. Romanos capítulo 15, versículo 5 diz assim: que o Deus que concede perseverança e ânimo lhes dê disposição. Romanos 15, versículos 5 e 6. Essa pode ser na NVI. Romanos 15, 5 e 6. Que o Deus que concede perseverança, que o Deus paciente e encorajador dê a vocês um espírito de quê? Através do lavar os pés, segundo Cristo Jesus. O que Jesus fez com os discípulos? Lavou os pés. Versículo 6: para que juntos, em uma só voz, o que nós vamos fazer em uma só voz? Glorificar a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz de Jesus não é apenas uma história antiga, ela é a fonte viva que nos alcança até hoje. Não é uma história simplesmente que foi contada 2000 anos atrás e acabou ali. É algo que nos dá uma direção para a eternidade. O sangue de Jesus já pagou tudo que você devia. Você é perdoado, amado e aceito. Amém? O sangue de Jesus já pagou tudo. Você é perdoado, amado e aceito. Vamos repetir isso? Eu sou perdoado, amado e aceito. Você crê nisso? Você crê nisso, que você é perdoado, amado e aceito? Sabia que tem mais um item? Você também é filho de Deus. E eu não vejo o pai querer o mal para o filho. Ainda que o filho possa aprontar muita coisa, o pai pode ir lá dar uma correçãozinha, mas o pai sempre vai amar o filho. Então o preço que Jesus pagou na cruz não nos dá o direito da gente poder falar que nós somos perdoados, amados e aceitos. A água do Espírito e da palavra está fluindo agora. Você crê nisso? Você crê que essa mensagem agora pode estar fazendo com que flua alguma coisa no seu coração? Você crê que você já chegou diferente? Você está recebendo algo diferente da forma que você chegou?
paz, igreja. Agora eu sou a moça dos recados da igreja. Vamos lá. Dia 25, depois do culto, vai ter a noite de pijama na casa dos pastores, tá? Então, quem tiver qualquer dúvida sobre isso, como vai ser o horário, tudo direitinho, entre em contato com a pastora, que ela vai estar fornecendo para vocês as informações todinhas. Não vamos esquecer do nosso encontro com Deus, dia 22 e 23 do mês 11. As inscrições vão se encerrar agora no dia 10. Então, no dia 10 de novembro se encerra as inscrições, né? Então, quem não fez ainda a sua inscrição, quer saber mais sobre isso, se dá para dormir, se não dá, o que fazer, o que não fazer, esteja também entrando em contato ou com o líder da célula de vocês ou com a secretária que aqui vos fala. Bom, nessa semana vai ocorrer tudo normal, vamos ter todas as células, os cursos também vão estar todos nos mesmos horários, amém? Então não esqueçam, guardem isso no coração de vocês. E do encontro, bora meu povo, senão acaba as vagas e